Olá, querido irmão, querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar entre nós. Que, de fato, sejamos unidos por Deus, por Jesus Cristo, por Nossa Senhora. Que entre nós esteja Jesus, esteja Nossa Senhora, estejam os santos e santas, São João Maria Vianney, tá bom? Porque se entre eu e você, se o que nos une não for Jesus Cristo, com toda certeza, as amizades são frágeis, as amizades têm conotações medíocres. Então, queiramos que Jesus Cristo seja o nosso grande elo de ligação. Hoje, nossa primeira leitura do livro dos Números, capítulo 12, do 1 ao 13. E o nosso evangelho, São Mateus, capítulo 14, do 22 ao 36. Que profunda, que linda essa palavra quando lida e compreendida com sobriedade. É necessário. É necessário. Somente apoiados em Jesus chegaremos a outra margem. Não é a nossa força, não é a nossa capacidade, não são os nossos impulsos, não são as nossas insanidades, os nossos instintos. Diante de Jesus, Pedro afundou. Mesmo Jesus tendo lhe dito: vem. Como é possível, missionário? O texto não está dizendo. Jesus tinha lhe dito: vem. Pedro fez ele deu uma São Tomé: se és tu, manda-me ir ter contigo, vem. E ele não foi. Ele deu alguns passos sobre as águas, mas logo reconheceu quem ele era. Ele conhecia o mar, queridos. Ele não era um leigo, pejorativamente falando. Sempre usamos esta palavra de maneira pejorativa, porque tem uma conotação muito diferente daquilo a que a usamos. Ele não era um leigo. Em muitas ocasiões, ele enfrentara o mar revolto. Ele era destemido. Ele sabia onde estava pisando. Jesus está lá. A barca está ali. Ele já tinha dado uns passos, mas
É claro, aqui tem muita lição teológica. É possível, queridos. É possível afundarmos diante de Nossa Senhora, a cheia de Deus, a cheia do Espírito Santo. É possível. É possível afundarmos com a Bíblia na mão. É possível afundarmos rezando o Santo Terço, o Santo Rosário. É possível, queridos. Todavia, nesses momentos de submersões, devemos nos lembrar do Pedro que estava afundando e dizer: Senhor, salva-me. Não sou eu, não é a minha força, não é a minha capacidade, não é o meu intelecto, não são os meus títulos acadêmicos. É tu. Tu és aquele que é. Ensina-me a crer nisto. É tão lindo os contrastes deste texto, né? Quando eles viram Jesus, quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. O final do versículo 26. E gritaram de medo. E gritaram de medo. Aqueles homens eram acostumados com o mar, com as experiências noturnas. Eram acostumados. Mas eles gritaram de medo na frente de Jesus. Era Jesus. Mas os seus discípulos não o reconheceram. Disseram ser um fantasma. É possível o discípulo de Jesus não reconhecê-lo. É difícil o filho de Nossa Senhora não reconhecer Nossa Senhora. É possível o devoto do santo A, B ou C não reconhecer aquele seu santo de devoção e ainda chamá-lo de fantasma. É possível fazermos o contrário do que Nossa Senhora faria, do que Jesus faria, do que aquele santo fez. É possível, queridos. A gente faz tudo errado e ainda diz que eles são os errados, são os fantasmas. Mas este grito de medo, ele é suplantado por esta outra atitude, versículo 33. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Não é à toa que Jesus é chamado o Senhor do mar, não é? Não é apenas Nossa Senhora Estela Maris, Jesus Cristo, o Senhor do mar. Então, vivamos essa experiência grande, vivamos essa experiência profunda, sabendo que é apoiado em Jesus que chegaremos
a outra margem. Onde tem estado o nosso apoio, queridos, ultimamente? Eu estou com uma reflexão aqui para fazer sobre a primeira leitura de hoje. Talvez mais tarde eu a faça. É a primeira leitura de hoje. Em quem estamos colocando a nossa confiança? Para quem estamos pedindo ajuda para chegarmos a outra margem? Isto é sério demais. Isto é sério demais. O cristianismo, focadamente aqui no nosso Brasil, está desmoralizado. É triste, queridos, a situação que o cristianismo hoje vive. A banalização, a dessacralização que os próprios líderes religiosos estão produzindo. É uma vergonha, queridos, é vergonhoso. Para chegarmos a outra margem, não importa a quem nos vamos agarrar. Para chegarmos a outra margem, pouco nos importa quem vamos estabelecer como nosso ídolo. Pouco importa. Pensemos nisto. Pensemos nisto. Estamos sobre um mar. E esse mar está revolto. Esse mar está revolto. Esse mar está embravecido, está agitado. E tsunamis se estão formando continuamente. E aí, o que faremos? É possível andar sobre o mar, agitado, revolto. É possível, queridos. Mas como? Apoiados em Jesus Cristo. Não esqueçamos disto. Somente apoiados em Jesus Cristo. Estamos afundando diante dele, que está dizendo-nos: vem, 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 mas estamos afundando diante dele. E o pior é que muitas vezes afundamos e não conseguimos dizê-lo: Senhor, salva. Salva-me, Senhor. Tem piedade de mim, porque eu não creio em Ti, eu não Te amo. Eu faço tudo ao contrário do que Tu queres. Eu não creio na Tua palavra. Eu sou hipócrita, sou cínico. Eu acuso-me diante de Ti, Senhor, como o maior dos pecadores. Mas não fazemos isso. Insistimos em nós. Tá bom. Se possível, mais tarde vou falar sobre essa, ou amanhã, mas seria hoje. O momento adequado seria hoje, esta reflexão. Mas o nosso contexto já está uma polvorosa muito grande, muitas vezes, quando a gente trabalha com madeira, quando trabalhamos com madeira, a gente precisa medir
10 vezes uma peça para poder cortar, porque depois que corta, não dá mais para resolver, para encaixar, para emendar. Tá? Vai colocar aqui essa peça, mas mede, bem medido, para não cortar errado. Sobre todos nós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que acalma as tempestades, que nos faz andar sobre as águas. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo.